Já tinha marcar falta. Então, vamos lá começar com o professor Renato Paiva. Professor, boa noite. O torcedor, às vezes, não entende o que se faz. O profissional que trabalhou seus esquemas e tudo, sabe o que está fazendo, mas o torcedor, às vezes, fica sem entender. Como é que o amigo explica a escalação inicial do Sport Clube Bahia para esse jogo? Boa noite. E mesmo trabalhando também nos enganamos, não somos infalíveis. Vamos ver. Jogámos um jogo há 72 horas, jogámos hoje e vamos jogar segunda-feira. Tivemos muito tempo para recuperar, tivemos 2 dias para recuperar. Temos indicadores biológicos, não são de olho, são biológicos, para avaliar o estado de cansaço dos jogadores, e a última coisa que eu quero fazer é perder os jogadores por lesão, em especial lesões musculares, que são aquelas que demoram muito tempo a recuperar. Portanto, dentro daquilo que era um jogo em casa, e sentindo que poderíamos ter, para termos mais bola, peço desculpa, sentindo que queríamos ter mais bola, melhor capacidade de decisão, e o Daniel dá uma boa decisão naquilo que é ter posse de bola. Bahia refrescar daquele lado do Chaves, e o Bahia está a fazer o seu trabalho, e pronto, e manter mais ou menos alguns jogadores importantes que nós tínhamos na ideia para o jogo, e que de facto a sua recuperação nos permitiu utilizar. Aqueles que para nós significavam um risco, nós não arriscámos, porque há jogo segunda-feira e há mais não sei quantos jogos que aí vêm, e portanto a última coisa que nós queremos é perder jogadores por causa disso. Portanto, a escalação é simples, foi esta, e entendendo o que era a Volta Redonda e balizando um bocadinho aquilo que tinha sido o jogo em casa deles, achámos que foi o melhor 11 para começar este jogo. Professor, boa noite. Olá, Mário. Um resultado, mais uma vez, elástico, depois de um resultado que decepciona o torcedor. Aconteceu isso na Copa do Brasil, depois do jogo do Sport, e hoje novamente. Eu queria que você explicasse esse momento, como é que você consegue fazer essa mudança, mas a que ponto o time hoje só foi jogar bola no segundo tempo, fazendo uma partida até abaixo da partida que perdeu para o Botafogo. Estou de acordo contigo. Para já são competições diferentes e adversários diferentes. A Volta Redonda não é o Botafogo, e é uma competição diferente que tem o peso do eliminar, que o campeonato não tem. Ninguém desce, nem ninguém é campeão à segunda jornada de uma prova que tem quase 40 rodadas. Mas de facto é verdade. A equipa começou muito bem, os primeiros 10 minutos a equipa esteve muito bem, tem ali jogadas muito bonitas, depois desligou-se um bocadinho, mas mesmo assim voltámos a demonstrar alguma ineficácia no momento da finalização em frente ao golo, e acabámos por perder um ou outro golo que nos poderia levar um bocadinho mais tranquilos para o segundo tempo. Corrigimos algumas coisas ao intervalo, acima de tudo acalmámos os jogadores, porque os jogadores começaram depois a entrar numa precipitação de ganhava a bola, perdia a bola, 2, 3 passos perdia a bola, mau controle, más decisões. Pronto, e portanto tranquilizámos aquilo que tínhamos a tranquilizar, acertámos um bocadinho o jogo, e era uma questão das bolas começarem a entrar, porque depois o Volta Redonda tinha que ir atrás ainda mais, aumentava a desvantagem para eles, e nós sabíamos que íamos ter mais espaço, e tendo mais espaço, foi a altura depois também começarmos a mexer, não só a refrescar alguns jogadores que têm tido mais minutagem, mas também dar alguma verticalidade e alguma velocidade, em especial à linha da frente, para aproveitar aquilo que eu percebi ao ler as substituições do meu colega. Percebi que os espaços podiam entrar por ali, depois fizemos uma segunda parte, onde mesmo assim nos primeiros 10, 12 minutos falhámos 4 bolas de golo. Portanto, se a gente hoje é eficaz, tinha sido um resultado muito mais avolumado, mas também se nós somos eficazes, também se calhar não tínhamos perdido este último jogo. Boa noite, Paiva. Boa noite, como está? Tranquilo. O time do Bahia teve alguns problemas no sistema defensivo, e um desses jogadores criticados foi o David Duarte. Ele, no meu entender, ele fez 2 belas partidas, a passada e hoje. Como é que fica esse setor? E também você falar do Arthur Salles, que parece que é um jogador que tem
faro de gol. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines. É bem observado, e ainda bem que acontece, porque o David é um extraordinário profissional, é um ser humano inacreditável, não jogava há muito tempo e é de uma seriedade profissional incrível no seu trabalho. E quando eles trabalham em treino, eles estão a trabalhar para eles. Primeiro que tudo, estão a trabalhar para eles. E para quando aparecer a oportunidade que eles possam aproveitar. Há lesões, há esta própria rotação em função da proximidade dos jogos. E, portanto, o David só está, neste momento, a justificar aquilo que ele vai fazendo em treino. Foi uma opção da nossa parte, que correu bem. E os problemas defensivos, eu estou de acordo, mas os problemas defensivos são um bocadinho mais abrangentes do que propriamente a linha defensiva. Hoje voltei a não gostar de algumas coisas que a equipa está de facto a demonstrar. A equipa está a deixar jogar mais o adversário do que aquilo que eu quero e gosto, e portanto nós temos que corrigir. Depois do jogo do Vasco, nós agora temos 2 treinos, depois do jogo 3 treinos, perdão, depois do jogo do Vasco temos mais uma semana um bocadinho para trabalhar o jogo do Curitiba, e aí vamos continuar a trabalhar e acertar estas pequenas coisas que elas estão identificadas, falta-nos um bocadinho de treino e os jogadores depois começam a fazer, mas como não lhes está no corpo, começam depois a deixar de fazer. Portanto, esses problemas estão identificados. Eu queria que as equipas chegassem. Não é ao nosso gol, porque eles não estão a chegar muito ao nosso gol, porque o Botafogo fez 3 remates à nossa baliza, por exemplo. A questão é que eles estão a chegar à nossa última linha, e isso, por isso é que eu digo que a defesa tem que ser um bocadinho vista de mais à frente, de forma global. E em relação ao Arthur, o Arthur é exatamente definir o Arthur naquilo que ele tem de melhor, que é a sua finalização. O Arthur no Lommel, na Bélgica, foi o melhor marcador, jogando como ponta, mas muitas das vezes com movimentos interiores. Era um jogador que na cara do gol definia muito bem. Situações de 1 contra goleiro, ou mesmo de 1 contra 1, pela sua rapidez e sua qualidade técnica, tirava da frente, e a sua capacidade de finalização é muito assertiva. Portanto, é um jogador que, se tem isso, nós, pela sua mobilidade, aquilo que estamos a fazer é exatamente trabalhá-lo numa posição nova. Eu estou muito satisfeito com o trabalho dele. Em treino está a merecer as suas oportunidades e em jogo está também a aproveitá-las. Não é fácil, eu aqui colo o David com o Arthur, porque o David teve quase 2 meses sem jogar, 1 mês e tal. Não é fácil entrares com falta de ritmo e com falta de confiança no jogo. Não é fácil entrares e dares uma boa resposta. E eles de facto vão dar uma boa resposta, faz parte da paciência que eu peço. Se eu peço paciência, eu também tenho que ter paciência em relação àquilo que é o crescimento deles, partindo sempre do princípio que é igual, recebendo jogadores que não eram titulares nos seus clubes e que de facto chegam às nossas mãos com pouco ritmo competitivo e, mais que isso, com pouca confiança a nível de jogo. Portanto, relevar os dois, relevando outros também que começam a aparecer, começam a treinar muito bem. Eu não meto o Diego Rosa porque me apetece, mas o Diego Rosa é outro caso que, quando entra, acusa um bocadinho essa não utilização, porque ele também não era titular no Vizela. Ele acusa um bocadinho essa utilização, mas eu sei, eu estou nos treinos, como o senhor disse há bocadinho, nós é que estamos ali, nós é que vemos, e portanto nós tomamos a decisão em função daquilo que vemos e não em função daquilo que outras pessoas acham que vêm, mas não vêm. Mister, o resultado foi importante, né? E mais importante foi não ter levado gols. O técnico Mano Menezes, quando esteve dirigindo o Bahia, em uma das coletivas, ele disse que a equipe que leva gols em todos os jogos vai ganhar poucos jogos. Eu acho que a sua missão agora, nesse afunilamento de Copa do Brasil com as melhores equipes e o Campeonato Brasileiro, que é a competição mais difícil do ano, sua missão é fazer os ajustes para a equipe começar a levar poucos gols e começar a vencer as partidas? Nilson, né? Nilson, tá bom? Tudo bem? Eu tenho que ser completo, não pode ser só olhar para isso, mas de facto isso é algo que nos está a preocupar. Há uma coisa que balança um bocadinho em relação a isto, é que de facto os números, quer no Bragantino, quer no Botafogo, não registram muitas finalizações na baliza, no golo. No Bragantino o Marcos tem 2 defesas na primeira parte, tem uma defesa na segunda parte e depois sofremos 2 golos.
e que o Botafogo foi quase uma eficácia de 100% num jogo em que nós fomos melhores em todos os números, menos efetivamente nos golos. Portanto, trabalhar um bocadinho contrariar um bocadinho essa eficácia do adversário, mas obviamente há uma questão defensiva, para mim está muito relacionada com o compacto da equipa, que ainda não consegue ser compacta defensivamente. Quando quer defender em bloco, não consegue ser compacta. E nós temos que acertar isso com as linhas, é algo que nós temos que fazer, mas obviamente sabemos que os adversários também jogam, o nível dos adversários sobe, e portanto, obviamente, também a qualidade individual sobe. Estou-me a lembrar do segundo gol do Botafogo, que é, para além da jogada que é boa e que elimina a nossa linha média, acaba por ser uma finalização perfeita. É o que nós temos que fazer, exatamente é isso, é acertar essas coisas, e eu estou de acordo. Aliás, eu mostro sempre às minhas equipas para um resumo dos campeonatos e dos campeões, e são quase sempre as melhores defesas dos campeonatos. Portanto, é isso que nós temos que trabalhar, não esquecendo as outras coisas, não esquecendo a nossa falta de eficácia, porque se nós temos feito um ou outro golo nesses jogos em que tivemos oportunidades claras, estou-me a lembrar de Bragantina, do Admira e do Jacaré, e aqui no Botafogo, o Botafogo outras, se calhar estávamos aqui a falar de outra história, mas isso é os SES. Os SES não existem, existe é que perdemos 2 jogos. Eu, como não olho só para o resultado, eu não sou torcedor, não sou jornalista, não sou comentarista, eu sou profissional, tenho que trabalhar uma equipa e perceber os comos e os porquês. De facto, não gostamos de perder, mas a minha obrigação é perceber como é que perdemos, porque é que perdemos, e os números e o jogo, em especial o jogo do Botafogo, deixam-nos sensações muito positivas. Agora cada jogo é um jogo e os adversários, como disse e com razão, vão ser cada vez mais difíceis e nós vamos ter que ser cada vez melhores. Boa noite, Renato. Cada jogo conta a sua própria história, você acabou de falar sobre isso e sobre o encaixe da sua transição defensiva e também desse momento defensivo da equipe. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Jacaré. Eu lembro que teve um jogo que teve um pênalti e você se chateou muito, porque ele pegou a bola e bateu e você queria que um outro jogador batesse, no caso era o Goulart. E hoje você iria fazer a alteração, ele era um dos escolhidos a sair, você acabou segurando a alteração e permitiu que, pelo menos que permitiu que ele batesse o pênalti. Foi um prêmio pela atuação, a dedicação, a entrega dele, mesmo não sendo lateral, não sendo ala, ter entregue para você aquilo que você pede e permitir que ele permanecesse em campo para bater o pênalti foi um prêmio. E também que você falasse da atuação hoje, mais uma vez, não só do Jacaré, do Cauli, e do volume ofensivo que você teve, como você já citou, do jogo que você já falou, muitas criações e pouca efetividade, mas no segundo tempo acabou corrigindo. É um tema, Jacaré é um tema interno e, portanto, eu vou deixar como tema interno. E em relação à questão do Cauli, não individualizo. Acho que a equipa fez um bom jogo e, portanto, é isso que me deixa tranquilo. Renato, boa noite. Boa noite. Tudo bem? O sorteio ainda não tem data definida. Sim. Mas as oitavas de final vai contar com um dos principais times do país. Então a gente pode ter grandes clássicos. Qual a sua expectativa referente ao Bahia nas oitavas de final, visto que nos últimos anos o Bahia não avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil? Não esteja agoirado já. Não tenho expectativa, porque um sorteio é um sorteio. E, portanto, como um sorteio é um sorteio, nós vamos estar, obviamente, à espera de qual será o adversário e preparar o jogo. Neste momento, mais que o sorteio, é trabalhar a minha equipa e prepará-la cada vez mais para, como disse o Nilson muito bem, as dificuldades vão cada vez aumentar mais e nós temos que trabalhar mais e melhor para a equipa ser cada vez mais equipa, ser cada vez mais compacta ofensiva e defensivamente. Portanto, os sorteios não vale a pena eu estar aqui com coisas, porque vai sair alguém e nós, quando sair, prepararemos para isso, mas até lá, como eu digo, a nossa preocupação é que a equipa fique muito mais efetiva em termos ofensivos.